E aí, Catinha, Cleo, boa noite, meninas. Só esperar o pessoal entrando e Paulinha também, para que a gente possa começar a live de hoje, que tem como tema saúde integral. Olha, Paulinha já entrou, só aguardar ela solicitar. Liz, boa noite. Tudo bom, meu amor? Tô esperando só a Paulinha entrar para que a gente possa começar a nossa live. Paulinha, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Paulinha tá dizendo que não tá ouvindo. Bom, para que Paulinha tenha tempo de ajustar isso aí, nós começamos um bloco novo, que é o bloco intitulado Mundo Pós-Pandemia, e que é um bloco que vai contar com a presença de muitas pessoas especiais. Então nós vamos falar de temas os mais diversos e é claro que contar com a colaboração de vocês também, a participação de vocês, porque afinal de contas esse é um espaço interativo. Então o interessante é que justamente nós possamos trocar esses conhecimentos através de uma ponte. E nós vamos nos reunir todas as terças-feiras, a partir das 8h30, porque nós temos um compromisso agora também aos domingos, quinzenalmente, que é o projeto E aí Evangelho, que é um projeto esse empreendido por mim, por Pri e por Liz, que são desse canal aqui no Instagram, o Evangelho, e por Paulinho do Sementes da Manhã, que vai estar com a gente hoje nessa live. Então, por conta dessas demandas, nós estamos agora com a live de terça às 8h30, com o Evangelho de quinta às 18h15, que demora mais ou menos 20, 25 minutos, e quinzenalmente aos domingos, através do YouTube, do canal do Evangelho, Sementes da Manhã, Rede Amigo Espírita, ou também TV7, que foi a criadora e a mantenedora do programa, para que juntos a gente possa trocar essas ideias, ok? Vou só aguardar agora a Paulinha solicitar a entrada na live para que a gente possa começar a nossa discussão, nosso bate-papo de hoje. Enquanto isso, vamos convidando uns amigos aqui. Quem quiser também já pode ir convidando usando aquele aviãozinho do Instagram que fica aí embaixo para também convidar outras pessoas e estarmos todos juntos nesse empreendimento do conhecimento. Então, conto com a colaboração de vocês. Vamos lá. Já estou mandando aqui os convites. Para que a gente possa começar a nossa live. Pronto, Paulinha solicitou. Uau! E aí? Já apareci? Eu não estou me enxergando, mas vamos lá. Seja bem-vinda, tá linda, tá plena. Valeu, amigo. Obrigado pela participação, viu? Aqui no bloco Mundo Pós-Pandemia, nosso canal Evangelho. Paulinha, para quem não sabe,
Também tem um canal no Instagram e também no YouTube, que é o Sementes da Manhã. Um projeto que começou antes do nosso, né? O nosso começou durante a pandemia, a Paulinha começou antes e já vem divulgando uma série de notícias, entrevistas e materiais espíritas de qualidade. E por isso vale a pena nós conferirmos depois esse canal e, é claro, curtir, adicionar, compartilhar, não é? Porque coisa boa a gente tem que compartilhar também. E é por conta disso que Paulinha está aqui hoje com a gente, para que justamente a gente possa trocar esses conhecimentos. E eu não vou apresentar a Paulinha, vou pedir que ela se apresente, porque ela tem um currículo muito extenso. Mas é uma amiga querida que mora no nosso coração e, independente de qualquer coisa, é um ser que está se propondo a melhoria, a evolução, e eu acho que isso também é importante para que a gente possa seguir juntos. Né? Então, Paulinha, sinta-se à vontade, faça a prestação da forma como você achar mais conveniente, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Bom, prazer a todo mundo aí do Evangelho. É um prazer estar com vocês aqui, porque vocês já são amigos queridos, né? Estamos, como você falou, com outro projeto pela TV7. Então, eu sou enfermeira, né, de formação, especialista em enfermagem do trabalho. Eu sou espírita desde 2005, né? Antes, acho que como muitos que adentraram a doutrina espírita, tive a minha experiência no catolicismo, né? Mas por conta das questões da mediunidade, eu fui realmente buscar maior entendimento e eu aí encontrei grande parte dessas explicações de uma maneira que eu realmente pudesse compreender bem do Espiritismo. Então, de lá para cá, eu venho estudando, fiz parte durante muito tempo de uma casa espírita em Salvador, né? Agora tem 2 anos que eu estou morando no interior da Bahia, aqui em Guanambi. E, enfim, o Semente da Manhã veio como uma forma de eu me manter conectada, né, com a mensagem espírita, estudando, produzindo algum conteúdo, porque a gente sabe que quando a gente se muda de cidade é difícil chegar e já encontrar um centro, né, já começar a desenvolver atividade e também a própria rotina não permitia. E aí, então, Semente ficou esse espaço meio de estudo. Que bom. E Um estamos estudo que aqui há foi 2 anos. chegando, né? Que bom que você pôde compartilhar com a gente desses materiais que estão disponíveis, hospedados no canal do YouTube. Bom, Paulinha, então, enfermeira de formação, também leciona em faculdade. E Sim. nós vamos bater um papo hoje sobre saúde integral. E nada mais apropriado do que o contexto contemporâneo e a pessoa que nós convidamos. Digo isso porque estamos diante de um cenário de incertezas que, é claro, tem se reduzido com o passar dos dias, apesar de algumas surpresas nesse sentido, né, como alguns casos que estão surgindo de reinfecção, que já estão sendo noticiados há poucos dias e que estão para ser analisados também à luz da ciência, e ao mesmo tempo por todo esse contexto em torno da pandemia do novo coronavírus. E é claro, esse tema da saúde tornou-se um grande alavancador de notícias, uma manchete internacional, e tem nos convidado a uma reflexão mais profunda. E isso no que tange ao próprio aspecto de saúde integral. E é claro, esse conceito de saúde foi se transformando, foi se modificando. Né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso na primeira década do século XX, 1947, saúde seria então uma conceituação tríplice de bem-estar, né? Ou seja, o fato de o indivíduo estar bem social, psicológica e economicamente falando, né? E ao mesmo tempo ter em si sãs as suas instâncias fisiológicas, orgânicas, né? O seu corpo são. Né? E então a saúde, nesse sentido, não seria somente a ausência da doença. Então, para que a gente possa começar o nosso bate-papo, eu queria que Paulinha, então, trouxesse uma introdução em torno desse conceito de saúde e das mudanças que ele sofreu e que vem sofrendo desde a sua conceituação nessa primeira década do século XX. É isso aí, Dé. Então, o conceito de saúde é algo muito
polêmico dentro da própria ciência da saúde, né? Quem der um Google, você quer parar que agora, der um Google, vai ver milhões de artigos que vão criticar, que vão falar várias coisas sobre conceitos, com novas proposições, mas é interessante, assim, alguns aspectos iniciais a gente refletir. Primeiro que a gente tem a OMS surgindo nesse contexto pós duas grandes guerras mundiais, né? A gente tem um mundo devastado, né? Muitos milhões de mortos, cidades inteiras destruídas, né? Muitos processos dolorosos ali. E no momento em que surge a Organização das Nações Unidas e, consequentemente, a Organização Mundial de Saúde, dentro desse contexto, a gente tem uma ideia de repensar a nossa vida, as nossas relações, né? As ideias de saúde, né? Porque a gente, antes disso, tivemos sempre um predomínio ali de um modelo muito centrado na doença, né, no curar, né, e não muito na prevenção. Tudo bem que se eu for lá atrás, em 430, mais ou menos antes de Cristo, Hipócrates, que é o pai da medicina, né, considerado o pai da medicina, que foi um filósofo, um médico, ele já pensava diferente, porque o próprio Hipócrates, ele considerava as dimensões, por exemplo, ecológica, a dimensão espiritual, né, que o próprio conceito da OMS não contemplou, né? Então, dentre as críticas que a gente tem, é que o conceito de bem-estar é algo muito subjetivo, né? O que é bem-estar? É difícil você dizer, porque uma situação que pode ser boa para mim, para você pode não ser, né? Então eu posso passar muito bem por ela e você não. Então, como mensurar essa questão de bem-estar, por exemplo? Alguns vão dizer, mas se refere à qualidade de vida, tá? Mas como mensurar, né, esse processo? Alguns vão dizer que isso é um conceito ultrapassado. Ultrapassado eu já não acho, eu acho até incompleto, porque ele não traz a dimensão espiritual, que é uma coisa que a gente vai tratar aqui, né? Mas não ultrapassado, porque, por exemplo, você ter um equilíbrio entre as dimensões sociais, psíquicas e físicas já é um desafio gigantesco, né? Imagine quando a gente somar ainda a dimensão do espírito, né? Então, com certeza, já é só no seu tríplice aspecto desafiador, né? E assim, eu vejo ele como um marco, de uma certa forma, de uma ruptura, né, de uma proposta de repensar a saúde com modelos alternativos, que pudesse focar mais na prevenção, na promoção da saúde, de tentar perceber esse indivíduo numa dimensão que não é só física, né? Então, de uma certa forma, em que pese as limitações que ele apresenta, ele já constitui alguma evolução, né? É claro que o avançar das pesquisas em saúde, a própria vivência, né, da saúde na prática também, e o desenvolvimento dessas questões do espírito que começam a ser também trazidas para o campo da ciência, né, a questão da espiritualidade, religiosidade, muitas pesquisas nesse sentido, acaba que hoje em dia a gente já tem um conceito mais amplo, que é a ideia do ser biopsicossócio-espiritual. Então, a gente traz o componente espiritual para o debate do que seria essa saúde integral, né? Exatamente. Fantástico. E você colocou muito bem, é um conceito que marca uma ruptura e que ao mesmo tempo traz uma complexidade, porque tem múltiplos aspectos, né? Pelo menos três instâncias aí, instância psicológica, instância orgânica e também instância econômica. E nós sabemos que elas são vitais à vida de qualquer pessoa, né? O indivíduo, por exemplo, não tem uma saúde financeira, tá instável financeiramente falando, ele, é claro, acaba por desregular as próprias instâncias psíquicas. E isso nos diz o próprio Dr. Stuart Mason no livro As Hormonas e Saúde, para falar um pouquinho dos impactos, por exemplo, das emoções, dos sentimentos, daquilo que a gente experiencia no mundo externo e que vai também repercutir não só no campo psíquico, mas que também vai descarregar uma série de hormônios e substâncias no corpo físico, somatizando mais tarde doenças, não é? Aquelas doenças que nós comumente costumamos apelidar ou denominar como as doenças psicossomáticas, né? Doenças que têm um fator
por vezes hereditário, uma predisposição, fatores ambientais, mas que também conta com os contributos da própria criatura ao longo da sua vida, né? Daquilo que ela consegue elaborar ou não de acordo com as suas próprias percepções. E é interessante também porque você tocou nesses pontos de evolução, nesses marcos de ruptura, não é? De uma nova forma de pensar, e isso tudo nos faz perceber a importância do equilíbrio. Porque, afinal de contas, por mais ingentes, não é? Por mais expressivos tenham sido os esforços de vocês, profissionais de saúde, de cientistas, o que se percebe é um alastramento de doenças, né? Surgem cada vez mais doenças que têm desafiado a vocês profissionais, aos próprios pesquisadores, demonstrando esse desalinho da criatura para consigo mesma, ou seja, esse descompasso, né? Esse desequilíbrio que vai, de alguma sorte, perturbando a todos. Fato é, por exemplo, esse próprio contexto do novo coronavírus, né? Que representa um desequilíbrio do homem em relação à própria natureza. E aí eu já queria que você tocasse um pouquinho no aspecto dessa evolução do conceito de saúde, trazendo também esse aspecto da espiritualidade, né? Talvez para que possa torná-lo mais completo, não é? Como você mesmo colocou logo no início. Pois é, Dé, então, eu acho que um dos grandes contribuidores assim para essa reflexão da dimensão da espiritualidade na nossa saúde é, sem dúvida, Viktor Frankl, né? Porque assim, ele é um cara que vivenciou, para quem não sabe, Viktor Frankl, ele é um médico, né, neuropsiquiatra, era, né, foi, né, neuropsiquiatra, que viveu a experiência dos campos de concentração, né? Ele pôde viver na prática o que seria a busca de um sentido, né? Tanto que ele vai escrever várias obras nesse sentido, de a busca de um sentido, baseado nessa experiência. É interessante porque ele perdeu todos os seus familiares em 4 campos de concentração diferentes, e ele tinha, então, um contexto totalmente adverso. E ele, aquele sentido anterior da vida dele já tinha se perdido. Então ele precisou colocar uma nova dimensão, um novo sentido, que era sobreviver. E era recompor a vida dele dali para frente. Ele dizia: eu não vou perecer, eu não vou morrer, eu vou continuar aqui, vou aprender com essa experiência e a partir daqui eu vou contribuir de alguma sorte para a humanidade. E ele, então, vai trazer na logoterapia, que é a vertente que ele vai desenvolver, né, psicológica, essa escola psicológica, ele vai desenvolver essa ideia do homem integral na perspectiva do ser espiritual, do ser responsável, do ser consciente, né? Que apesar de considerar essas 3 dimensões que a Organização Mundial de Saúde traz, ele coloca ali também a dimensão espiritual e ele fala como somos seres espirituais, e aqui ele não coloca na dimensão da religião, né? Mas desse ser que é pleno, e ele fala muito dessa transcendência, e ele fala de que todos nós, de alguma sorte, temos essa característica inerente de espiritualidade, né? De buscar transcender a matéria, de buscar um sentido na nossa existência, e que muitas vezes a gente vai buscar fora, né, desse contexto que a gente está, que é material. E ele fala que essa dimensão espiritual, ela se sobrepõe às demais, ela abarca as demais. Porque o ser consciente que vai buscar se relacionar consigo mesmo, vai buscar se relacionar com Deus, né? Porque a espiritualidade é essa dimensão de conexão, né? Consigo, com a sua essência e também com a divindade. Independente Isso da sua vai, religião, né? Exatamente. independente de religião, né? Essa busca de conexão, essa busca de transcendência, vai fazer com que a gente também mude a nossa forma de nos relacionar com o outro, com o meio, com o cosmos, né? Então, é muito interessante a abordagem de Viktor Frankl, porque ele coloca realmente o indivíduo e ele fala: nós só seremos realmente seres humanos quando integrarmos essas 4 dimensões. Né? E aí ele traz o biopsicossócio-espiritual, né? Que é muito debatido por outros pensadores, inclusive nas obras espíritas nós, claro, obviamente também temos as contribuições, né? Temos as contribuições de Emmanuel, por exemplo, no Consolador,
Quando é Isso. perguntado a ele o que que é saúde, ele fala que seria a perfeita harmonia da alma, né? Então, a alma é esse ser espiritual, né? Esse ser que é a inteligência, né, da vida humana. Então, eu vejo que quando ele traz o conceito de espiritualidade para a composição do indivíduo e colocando que esse ser consciente vai repercutir em tudo, eu acredito que ele foi super feliz. E é por isso que a obra dele tem dado tantas contribuições em pesquisa, né, em prêmios enormes que ele ganhou, vários, né, quando vivo. Ele que foi E o eu acho que fundador da começa mais ou menos logoterapia, por aí. não é? Isso. Da psicologia do sentido existencial. Fantástico isso. Interessante porque você ia falando e eu ia me recordando da UFBA, Universidade Federal da Bahia, que tem uma certa vanguarda no estudo e na incorporação do princípio de espiritualidade no ensino da medicina. É uma das primeiras faculdades do Brasil a trazer essa inovação, esse caráter múltiplo e, ao mesmo tempo, que é mais completo, como o próprio Paulinha colocou, porque abrange essa instância espiritual, independente da corrente religiosa, né? Dessa conexão com a força superior, com aquilo que nós denominamos. Então, o importante é que o indivíduo passe a entender a importância da saúde no contexto do seu próprio dia a dia. E é claro que Paulinho acabou tangenciando algumas obras espíritas e eu me recordei de um outro, não é, de André Luiz, na obra Os Mensageiros, uma das obras da sua série E a Vida Continua, quando num voo, não é, numa experiência astral, tem contato com um instrutor e observa que na superfície terrestre, né, ou seja, na via pública, havia indivíduos cujas mentes, de alguma sorte, se sintonizavam com nuvens pardacentas. Uma espécie de reunião ou aglomeração de vibriões, de bactérias, enfim, de micro-organismos, à semelhança de patógenos, né, de agentes infecciosos e que seriam promotores de diversas doenças. Logo depois, Joana de Ângeles, na obra Momentos de Saúde e de Consciência, que é uma das obras da série psicológica e que também se utiliza desse conceito biosócio-psico, não é? Ou seja, esse conceito mais amplo para a criatura humana, também vai contribuir informando que a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta até a sua fixação. Ou seja, Joana aí numa linguagem bem ampla, traz o conceito das doenças, por exemplo, psicossomáticas. Ou seja, aquilo que você trabalha no seu psiquismo, quer seja de modo consciente, quer seja de modo inconsciente, pode se somatizar. Pode se transformar numa enfermidade. Né? Muitas vezes o indivíduo não tem noção disso. Ah, mas de que forma eu estou contribuindo? Inconscientemente, né? Por exemplo, você desconhece uma realidade, mas você a alimenta, não é? Você fixa, você traz pensamentos empobrecidos ou que de alguma sorte trazem um conteúdo de depreciação, um conteúdo tóxico, e isso também vai contribuir para a toxicidade do próprio organismo físico também, não é? Aquele espírito que já se encontra encharcado vai se esterilizar também no corpo físico. E aí, aproveitando esse gancho dos benfeitores espirituais, tanto de André Luiz e Joana de Ângeles, que eu citei, e o que você citou, Paulinho Emmanuel, no Consolador, eu queria que você abordasse um pouquinho esse conceito, se aprofundasse um pouco mais dentro dessa senda, então, desse aspecto espiritual, para que a gente possa perceber também algo que a própria medicina oriental já nos trouxe no que se refere a mente sã, corpo são. Essa é uma das grandes verdades da vida, né? Porque a gente tem uma tendência a não perceber o poder do pensamento, né? E a própria codificação vai nos dizer que pensamento é matéria, no sentido de que ele é uma potência magnética que vai se formalizar, né? Vai formar no seu entorno, no nosso entorno, realidades. A gente pensar que as colônias espirituais são sustentadas pelas emanações mentais das pessoas, né? Se eu pensar que todo o pensamento que eu tenho de doença,
todo pensamento que eu tenho que me remete ali a mágoa, a ódio, eu estou criando um tipo de energia, um tipo de frequência em mim, né? Isso é perceber essa ação magnética do pensamento. Os espíritos vão nos dizer que há essa conexão entre espírito, perispírito e corpo, né? Então, o espírito, que é esse ser pensante, ele vai emanar essa irradiação mental, que vai ser captada pelo nosso campo mental, que está ali no perispírito, que vai transmitir essas impressões para o corpo, que vai traduzir isso, né, em palavras, enfim, em símbolos e tal. E esse pensamento que vai ser irradiado do espírito e vai se refletir no corpo, através das ondas cerebrais, ele vai permear todo o corpo perispiritual e todo o corpo físico com aquela vibração que aquele pensamento contém, né? Baseado na sua qualidade, na sua frequência, na sua intenção. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, a nossa sociedade hoje, e eu vou trazer para o hoje, porque é sempre bom a gente se ver, né, nas situações. Nós somos seres que vivemos altamente ansiosos, né? Com medo, né? A questão do futuro está nos assombrando de uma forma que temos agravamentos de quadros depressivos nessa pandemia, temos agravamento de transtornos mentais dos mais diversos. A questão da solidão também mexendo muito com as pessoas, com condutas mais entristecidas, pensamentos mais desanimados. E quando a gente pensa que pensamento é matéria, eu estou dizendo que eu estou impregnando o meu corpo físico, as minhas células e também o meu corpo perispiritual com essas vibrações. Quando a medicina oriental fala da questão da harmonização dos chakras, por exemplo, né, desses campos de força, desses campos mentais, a gente percebe o quanto um pensamento em desalinho, o quanto a emoção, né, que seja ali mais inferiorizada, que nos traz para baixo, né, com a vibração mais baixa, mais densa, o quanto eles nos desarmonizam do campo celular até uma perspectiva mais sistêmica mesmo, de sistemas orgânicos e também de sistema perispiritual, que são esses chakras, né, que se relacionam com as nossas glândulas, que se relacionam com os nossos órgãos. Então eu vou começar, quando eu pego a dimensão do espírito, e pego a questão do pensamento como esse elemento quase que material mesmo, que tem o seu campo magnético, que produz, né, um campo magnético, e o impacto dele no nosso organismo, eu começo a perceber o quanto o vigiar e orar de Jesus era realmente uma recomendação importante, e continua sendo. Porque quando, às vezes, a gente vai, por exemplo, num centro espírita tomar um passe, né? Ou quando eu vou numa missa e assisto a missa e depois eu recebo ali minha hóstia, eu tenho aquele momento meu de conexão, né? Cada um na sua realidade, da sua religião, por exemplo. Ou quando eu vou lá e tomo um jorei, um reiki, qualquer coisa O assim. terreiro faz alguma oferenda, né? Exatamente, o seu banho de e apresenta testemunho, alguma coisa do tipo. Isso. Exatamente. Quando eu tenho ali a minha experiência com a minha religião, por exemplo, que é essa tentativa de estabelecer uma harmonização interior, né, uma conexão com a minha essência divina, que é buscar um estado de equilíbrio alimentar, espiritual. E muitas vezes eu falo assim, nossa, mas eu saí de lá, estava ótima. Pouco tempo depois eu já estava de novo com aquela enxaqueca, eu já estava de novo com aquele mal-estar, o meu estômago começou a doer. E por que que aquele momento maravilhoso que eu vivenciei na minha experiência ali, na minha religião, né, naquele meu momento mais místico, vamos dizer assim, por que que eu não sustentei aquela energia, né? Por que que eu não sustentei aquele bem-estar? Porque eu tenho que perceber que eles trabalharam em mim o meu campo energético, mas eu não fui capaz de manter. Porque provavelmente as minhas emanações mentais, o meu pensamento, não entrou naquele alinhamento daquela vibração. Então, às vezes, a gente mal saiu da casa espírita e foi cruzado no trânsito e já ficou furioso, e já xingou, e já se enfureceu, e ali eu já modifiquei toda aquela estrutura que foi trabalhada em mim, por exemplo. Exatamente.
Então, a vigilância dos pensamentos, ela é, sem dúvida, um ponto assim, fundamental para essa sustentação de saúde mesmo, né? Bacana. Até porque, como André Luiz comenta em suas obras, o pensamento é também matéria mental. Ou seja, aquilo que Exatamente. você pensa também de alguma sorte vai se mantendo, vai se somatizando no próprio corpo físico, porque é uma matéria também, né? Ele Isso. fala só de... Ele fala uma outra coisa interessante também. Ele diz assim: as nossas células orgânicas são como pequenos animais domésticos de estimação que nós educamos. Ou seja, o pensamento também seria um grande condutor, né, do próprio equilíbrio celular, né? Então, justamente Verdade. porque ele imprime essa influência magnética, né? Ele cria essa realidade espiritual que a gente está falando aqui, de harmonia ou de desarmonia, conforme seja a qualidade desse pensamento, né? Claro. E o que você fala é tão verdade que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma especialista em tanatologia, uma das vanguardistas, né, que tem uma série de livros fantásticos, como A Roda da Vida, A Morte e o Morrer e tantos outros, descobriu, né, através do trato com os pacientes, os clientes de saúde terminais. Ela percebia que os que eram abandonados pela família tinham um decréscimo de saúde ou de uma condição física muito maior do que aqueles que tinham contato com a família, que buscavam se alimentar de boas coisas, de bons pensamentos, de leituras, de algo edificante. Ou seja, trazendo um aspecto também de dignidade, que é muito importante, mesmo para aqueles que estão diante dos cuidados paliativos em saúde. Né? E, ao mesmo tempo, essa discussão em torno da dignidade me faz recordar Charles Melman, quando faz uma análise do contexto da sociedade do século XX, informando que estávamos vinculados a uma era do gozo. Gozo esse que seria exaltado, independente de quaisquer circunstâncias, mesmo que à custa de nossa própria existência ou de circunstâncias amargas que nós experimentaríamos mais tarde. E isso que Melman fala é tão verdade que ainda se espelha na sociedade do século XXI. Quando nós abrimos as redes sociais, nós observamos uma série de tentativas de exposição, de hiperexposição, e que muitas vezes põem e colocam as criaturas em risco até mesmo de morte, a exemplo dos challenges, né? Alguns que ficaram famosos e que, infelizmente, compuseram matérias que trouxeram conteúdos menos dignos ou até mesmo bastante tristes. E nesse sentido, então, nós percebemos que esse gozo, que esse prazer em exaltação, por vezes acaba tirando o próprio princípio de dignidade da criatura. Ou seja, o indivíduo vai se atropelando, vai mergulhando em um contexto, por exemplo, ansioso, e isso, é claro, vai dificultar a relação dele consigo mesmo e com os demais, ao mesmo tempo que esse prazer de primeira instância, mais tarde, traz consigo as pesadas consequências, né? Quer seja nos órgãos já falidos ou muito debilitados, quer seja mesmo na forma de deficiências mais graves que impossibilitam o movimento, por exemplo, etc. A capacidade de cognição por força dessa indução tóxica, da drogadição, quer seja ela lícita ou ilícita. Então, esse contexto da era do gozo, que ainda está se espelhando, de alguma sorte também é um convite para que nós possamos perceber a nossa dignidade. Né? Nós devemos honrar também o nosso templo sagrado, que é o corpo. Né? É aquilo de que se utiliza o espírito, né? Esse conceito mais amplo que você já trouxe, e ao mesmo tempo que traz essa reflexão da surpresa, porque diante da morte ou da doença, o indivíduo se surpreende. Como é possível equilibrar-se entre o prazer e a doença? Seria essa a grande capacidade do homem e da mulher do século XXI, buscar o equilíbrio em todas as circunstâncias? Essa sua reflexão é bem profunda, né? A gente tem um desafio enorme, e o Bauman fala isso dessa sociedade pós-moderna, dessa sociedade líquida, em que a gente busca
esses prazeres imediatos e também o que agora é bom, amanhã já não é. A gente perde referencial, né? A gente não tem referenciais, tudo muda muito rápido. A gente tem um momento de superexposição de tudo, né? A gente muitas vezes se conecta a realidades virtuais que, na verdade, são completamente falsas, que geram em nós uma depressão, uma tristeza, porque parece que todo mundo é feliz e só eu sou triste, né? Exato. Então a gente tem esse conflito, que é um conflito bem da pós-modernidade, né? Que é justamente buscar o equilíbrio, que é manter-me digno, manter-me saudável mentalmente diante de uma realidade tão convidativa aos excessos, né? Excesso de exposição, excessos de prazer. Joana fala muito disso, né? Até da própria experiência da vivência da liberdade, que muitas vezes segue por caminhos que vão ser dos excessos, excesso do sexo, excesso da bebida, né? Excesso dos mais diversos e também a questão da drogadição, que também acontece. Os espíritos têm uma mensagem muito bonita em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar do corpo e do espírito, que seria justamente essa tentativa que você fala de equilibrar duas dimensões, né? Cuidar do corpo, nos permitir determinados gozos, né? Claro que sempre salvaguardando a nossa integridade, a nossa dignidade, né? Aquilo que me é permitido, sem que eu agrida nem a mim, enquanto essência divina, nem o próximo, né? E também cuidar do espírito, que é essa dimensão que a gente começou a falar. Então, eu vejo como um grande desafio, sim, a gente entender qual que é a nossa proposta de vida, né? O que é que eu desejo para mim enquanto indivíduo? O que é que me faz estar feliz, mas sem que aquela felicidade seja uma felicidade que é só de um gozo que vai me levar a um ápice que depois vai me levar à depressão? Como, por exemplo, o uso de uma cocaína, que vai levar a pessoa ali a uma euforia, achando que a vida é tudo, e daqui a pouco vem aquela depressão imensa, né, Isso. que a droga proporciona, por exemplo. Então, a gente tem esse desafio. E eu acredito que quando a gente começa a se entender realmente enquanto esse ser transcendente, ligados a essa divindade, eu vou usar isso como um balizador das minhas escolhas, né? Como se fosse uma grande bússola, porque eu preciso pensar, e se a pessoa for ateu? Se ela não tiver uma crença religiosa que vai dar ali a ela um código de moralidade, como que ela vai se direcionar? Então o ateu sempre estará perdido no mundo? Porque não tem a bússola, por exemplo, do evangelho para seguir? Não pode ser assim, né? Então eu tenho que buscar essa dignidade que você está falando no sentido da não violência a mim mesmo, né? Do respeitar o meu corpo, do respeitar o próximo, de entender que existem limites na minha ação, né? De pensar na perspectiva do meio ambiente, por exemplo, né? Porque às vezes eu quero fazer uma grande coisa, mas aquilo vai gerar um impacto ambiental. E esse ser consciente, independente de religião, somos todos racionais, né? Todos temos a capacidade de discernimento. E aí, será que esse ser que já avançou tanto em conhecimento não vai ser capaz de avaliar a sua realidade e compreender que as suas ações podem ser muito danosas, né? Então a gente Isso. começa a repensar, a nos colocarmos de um ponto de vista de muito mais responsabilidade perante as nossas ações, perante o próximo, perante a Terra, né? Que é esse planeta que a gente vive. Porque hoje grande parte e isso eu vou falar porque assim, nos estudos de saúde, hoje o componente ambiental, por exemplo, né, tem sido muito discutido. Quer dizer, o indivíduo tomar ciência que as suas escolhas impactam no meio ambiente. E como você falou lá no início, hoje a gente sofre consequências de doenças causadas por essa degradação ambiental, seja poluição, seja o desmatamento, seja a poluição dos afluentes dos rios, seja o que quer que foram impactos que foram gerados por nós humanos. Então, quando a Exatamente. gente está discutindo o campo da saúde integral e essa questão da dignidade que você traz, e eu complemento com a questão do respeito, é perceber
que nós vivemos num ecossistema que está tudo interligado. Então, se eu firo qualquer parte, qualquer componente desse ecossistema, o desequilíbrio vai vir. Mas não vai vir só para aquele ser daquele meio, vai vir para todo mundo, porque é um efeito em cadeia, né? Exatamente. Exatamente. Todos estamos interligados, né? E enquanto você falava, eu me recordei de uma história que está narrada por Amélia Rodrigues, que é a de Natanael Ben Elias, né? Aquele que foi içado na casa de Simão Pedro, experimentou o processo de cura e no mesmo dia retorna a uma vida lasciva, repleta de luxúria, de degradação, de indignidade. Por quê? Porque justamente ele estava violentando o corpo físico e, consequentemente, se arrastando para consequências muito mais penosas do que ele já experimentara. Então, isso demonstra também essa necessidade que nós temos de aprendermos com as lições. Você falou das guerras, você falou dos desastres ecológicos, e nós ainda não aprendemos. Continuamos desmatando, ingerindo uma série de agrotóxicos e, é claro, violentando os nossos corpos através das drogas sintéticas ou até mesmo naturais, lícitas ou ilícitas, demonstrando que a lição ainda é muito difícil, pelo menos no que se refere ao aspecto da prática, né, da execução propriamente dita. Bom, uma das grandes propostas desse bloco, O Mundo Pós-Pandemia, é justamente traçar em torno do que está por vir, de tendências. E também entender um pouquinho acerca daquilo que nós podemos realizar no mundo prático. Então, eu queria que, nesse momento, Paulinha, você fizesse uma abordagem dupla. Primeiro, que você falasse um pouquinho do que você acredita que vai ser a saúde do século XXI, né? O que você idealiza, o que você sonha enquanto profissional de saúde, atuante na área, inclusive como professora. E, ao mesmo tempo, eu queria que você também fizesse uma abordagem no que se refere à saúde no aspecto prático. Pequenas atitudes, ações que nós podemos realizar diariamente e que vão contribuir de maneira decisiva em nossa saúde. Então, primeiro, falar um pouquinho da esfera do EIDOS, saúde enquanto ponderação, sonho, em sua visão, e depois o aspecto da praxis, da prática, a saúde. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde em nosso dia a dia? Então, Dé, vamos lá. Pergunta danada sua. Mas vamos lá. Quando a gente pensa saúde, nessas dimensões que nós estamos tratando aqui, né? Biológica, mental, social e espiritual. O que seria o ideal? O ideal seria realmente a capacidade de integração de todas essas dimensões. Mas para isso, a gente precisa realmente entender que o campo espiritual, na perspectiva da espiritualidade, como a gente falou, desse ser consciente, ele tem uma predominância, porque se a gente aguçar esse senso de responsabilidade, a gente começa a entender melhor o nosso papel em sociedade. Porque nós entendemos que nós não evoluímos sem o outro, nós não evoluímos sem esse contexto social. Então, como que eu vou equilibrar todas essas potencialidades? Né? Como que eu vou entender a saúde no contexto daquela pessoa que ainda vive uma realidade de privação, como quem está nas comunidades periféricas das grandes cidades? Né? Como eu que trabalho no município pequeno, eminentemente rural, que eu tenho uma comunidade que vive uma pobreza que é significativa, né? Que precisa subsistir através da plantação ali, em pleno sertão, que fica mais de 100 dias sem chover e que vive uma condição de falta de alimento, muitas vezes, né? Então, assim, esse ser consciente, esse ser integrado com a natureza, integrado com a sociedade, né? Responsável pela sua saúde, ele, na minha ideia, né, de saúde para o futuro, vai ser esse indivíduo que vai ser capaz de compreender o seu papel transformador, né? O seu papel enquanto
mobilizador de forças, energias e pessoas para que não só ele tenha condições plenas de saúde, que tenha uma condição social confortável e que tenha e portanto tenha condições mentais mais saudáveis também, porque não passam por tantas privações, e por esse processo dele autoiluminativo, de transcendência, de consciência, ele consiga apaziguar suas emoções também, vivendo uma saúde mental mais plena, e, consequentemente, agindo melhor em sociedade, cuidando desse aspecto ecológico, ambiental, né? E tendo uma dimensão muito mais ampla do seu papel no mundo, né? Porque saúde integral, se ele é um equilíbrio dessas dimensões todas, eu preciso entender que também o indivíduo saudável, ele é esse ser transformador, né? Então, assim, esse é a minha ideia, essa é a minha ideia geral de saúde para o futuro, desse indivíduo que aguça o seu aspecto transcendente, o seu aspecto consciente, pleno das suas responsabilidades e que consegue atuar melhor nas outras dimensões, que dependem muito mais da ação humana, que é a física, que é a ambiental, né, que é a social e que é a mental. E condições que a gente pode fazer para vivenciar realmente, né, para poder transformar essa saúde, seriam algumas bem simples, como, por exemplo, buscar uma maior consciência naquilo que a gente faz, desde o que eu como, desde o meu consumo. Será que aquilo que eu vou consumir, Liz fez um vídeo interessante sobre isso, de mudança de hábitos, né? Será que o que eu vou consumir é realmente necessário? Né? Será que eu preciso daquele tanto de alimento? Ou será que eu preciso daquele tanto de roupa? Porque eu sei que quando eu consumo demais, eu estou gerando impacto ambiental. E eu estou falando que o ambiente também é gerador de doenças, se ele está em desequilíbrio, né? Então, passa por um processo educativo, passa por um processo de repensar as nossas escolhas, os nossos hábitos, passa por um respeito próprio, né? De não se violentar também, porque às vezes a gente cede a o que a gente chamaria ali de arrastamentos, né? Quer dizer, a sociedade nos propõe vários gostos, como Efeito você falou, manada, né? né? Efeito manada, exatamente. E aí a gente às vezes vai na onda e não de uma forma muito lúcida, não de uma forma muito clara, e esse comportamento eu acho que já não é mais cabível para esse ser que está buscando estar mais consciente no seu processo de evolução, né? Então, eu sei que hoje ainda é muito difícil eu dizer assim, todo mundo vai consumir orgânico. É quase impossível, mesmo eu não consigo. Quando eu consigo uma condição melhor, eu faço, mas às vezes eu não consigo. Então, mas de repente, se eu fizer na minha própria casa uma hortinha, pelo menos as hortaliças estão garantidas, né? Isso. Então, assim, são Até porque o pequenas orgânico coisas. hoje tem um custo mais elevado, né? Não é acessível a Exato, todos, né? E aí você exato. percebe a importância das economias circulares, que nós já até abordamos numa live, também vamos abordar em outras, nessas economias que vão se alimentando da comunidade para que possa baratear os custos e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local, né? De repente tem um vizinho que cultiva e aí você pode comprar na mão dele. E isso já facilita o processo, né? Você está tornando a sua É, comunidade sustentável, reduzindo o empobrecimento e aumentando a sua própria saúde. Fantástico, né? exatamente. A economia solidária tem se desenvolvido, ainda de maneira incipiente, mas em alguns locais, por exemplo, aqui mesmo, né, em Guanambi, você tem uma rede de economia solidária que já funciona, né? Então, Pri tá falando aí, 100% orgânico é difícil pelo preço e pela disponibilidade. Com Exato. certeza, amiga. Mas a gente precisa achar algumas soluções mais saudáveis. Liz, nossa nutricionista, com certeza, tem contribuições nesse sentido. E quando a gente busca o produtor local, né, a gente já está pelo menos diminuindo o tempo que aquele alimento foi exposto, né, Exato. favorecendo a economia local, favorecendo o pequeno agricultor. Né? Quando a gente compra algo nacional, por exemplo, a gente está também fomentando essa economia interna, diminuindo outros tipos de transportes, né, de carga, por exemplo,
diminuindo, portanto, aí impacto de emissões de gases, enfim. Então, na verdade, é um processo, é como eu falei, a gente tem que se perceber enquanto seres integrados em uma sociedade, integrados com o meio ambiente, com a natureza, né? E que enquanto a gente não se perceber dessa forma integral, as nossas ações vão sempre estar ali fragmentadas e pendendo para algum tipo de desequilíbrio, né? Exatamente. Liz, que é spoilerzeira, já disse que na semana que vem nós vamos falar sobre alimentação consciente. E Ainda ela, bem, amiga, você é sucesso sobre isso. e ela também falou sobre terrorismo alimentar. E eu tava lembrando aqui, Priscila me perturbando e dizendo que bolo de leitinho com Nutella pode, viu? Inclusive, gente, eu tô aceitando doações, tá? Fique à vontade. A gente pode quebrar a dieta, né, Sol? Como o Sol colocou aí, nós podemos quebrar a dieta com um bolinho maravilhoso, vulcão de leitinho com Nutella, gente. Não tem problema. A gente pode comer salada e, é claro, tem esse E ponto a de contraste. sobremesa? Exato, tem que ter esse contraste, né, gente? A vida é de equilíbrio. Imagine só comer salada. Aí é muito complicado, né? Também só comer bolo de leitinho, não. A gente tem que revezar. Caixa tá dando vergonha. Mas a gente malha, gente. A gente tem que malhar também para conseguir isso. Ele E gasta energia, só vejo ele lá malhando, correndo, indo pro tênis. Então, eu que não posso, que não tô, né? Mas esse momento de descontração para também dar uma movimentada naquilo que você falou, né? Muito apropriado. Eu achei fantástico esse princípio que você trouxe de integração. E eu fico me lembrando que muitas vezes a gente está apartado, né? A gente pensa que a natureza é só o jardinzinho de nossa casa, né? Aquele gramadinho verde, aquelas plantinhas lindamente decoradas. E acredita que nós estamos completamente vinculados a essa natureza, que é uma natureza praticamente artificial, né, produzida, e que se esquece também da importância desse grande ecossistema que está ao nosso redor, que representa a fonte e a sustentabilidade da vida sobre a Terra. Né? Então é importante a forma como você colocou, né, trazendo essa visão ecossistêmica, essa visão integrativa, para que a gente possa olhar o outro, e esse outro pode ser uma outra pessoa, pode ser algum ser mineral, pode ser um mineral, pode ser um ser vivo, de uma forma integrativa, respeitando-se, para que a gente justamente tenha uma vida cada vez mais equilibrada, não é uma vida mais sintonizada conosco mesmo. Né? Porque a grande proposta é da sintonia íntima. Muitas vezes nós nos desconhecemos, nós nos estranhamos. Mas que atitude é essa? Eu não me imaginava assim. Porque a gente não se percebe. Né? A importância do autoconhecimento, ela também passa essa instância de saúde, como nós colocamos no início, e é fundamental para que a gente possa desenvolver, então, essa melhor capacidade de adaptação ao ambiente em que nos encontramos. Né? Nós que somos os únicos animais que podem se adaptar a qualquer tipo de ambiente de acordo com o uso da nossa cognição, devemos utilizar essas potências cognitivas racionais para que a gente tenha um ambiente cada vez mais são e que nós também sejamos cada vez mais saudáveis. Bom, Paulinha, nós já estamos nos aproximando do fim. E antes de Sério? terminarmos, sério, o papo bom é assim, né, meu amor? O papo vai mesmo fluindo e a gente nem se dá conta. Mas eu queria aproveitar Caramba. você um pouco mais para que você falasse as suas considerações finais no terreno de saúde, né? Aquilo que você percebe e que acha importante de repente ser sinalizado diante desse contexto de pandemia, por exemplo, algum contexto profilático, alguma coisa importante que você considere, o espaço é seu. Aí você tem aproximadamente uns 3 minutinhos. Então, se eu usar aqui esse momento para falar de uma condição nossa nesse momento de pandemia, eu tenho visto muitos relatos mesmo de pessoas que têm sofrido muito mesmo na pandemia, não têm sabido lidar com essa nova condição, muito medo do porvir, muita ansiedade, inclusive com compulsões. Liz vai falar de alimentação consciente, né? Compulsões, compensações na alimentação. Então, acho que todos nós engordamos nessa pandemia, né? Para preencher o vazio. Mas eu vejo também que a gente tem um desafio muito grande, que é ser presente.
Hoje nós estamos muito interconectados através de telas, mas muito ausentes, né, dentro desse processo de relação. E a gente não ficou isolado, não foi com a pandemia. Nós já estávamos isolados muito antes da pandemia, porque nós nos afastamos para viver uma realidade virtual. E quando a Verdade. gente está falando de viver uma saúde integral, a gente precisa entender que nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos. Né? Uma grande pesquisa de felicidade agora de Harvard, uma pesquisa super longa que pegou várias gerações, dizem que as pessoas mais felizes eram que se relacionavam. Tinham relações sadias, mas eram relações verdadeiras, relações presenciais, relações afetivas. E eu acho que cuidar dessa dimensão, né, emocional, afetiva, relacional, é um componente importante para essa saúde. Então, nesse momento de pandemia, que nós todos estamos refletindo, né, sobre o isolamento, alguns já não aguentando mais o isolamento, que a gente perceba que nós podemos aproveitar melhor o presente, aproveitar melhor as relações, nos integrarmos mais, né, com a natureza, com o outro, com o divino que há em nós, buscar realmente essa reconexão, né, não só a conexão com a tela, com a internet, com a mídia, com um monte de informação que nós somos bombardeados a todo instante, mas pausar um pouquinho esses elementos externos para reconectar com o interno, reconectar com quem está com a gente, viver o presente, ser presente. Eu acho que esse é um ponto da saúde integral que é fundamental. É uma dimensão nossa que a gente deixou perder e que a gente precisa resgatar. Fantástico. Super disciplinada, viu? Parece que estava olhando pro relógio. Queria agradecer de antemão a amiga querida Paulinha, que está com a gente no E aí Evangelho, todo domingo, quer dizer, os domingos quinzenais. Uma amiga querida, fantástica e que tem contribuído muito dentro da Seara Espírita, também na sua área de atuação, na área de saúde. Agradecer imensamente, Paulinha, muito obrigado. Obrigado a vocês que também acompanharam esse bate-papo, participaram muito, foram muitas contribuições e, é claro, isso nos enriquece bastante. Quem chegou depois, eu sugiro que depois acompanhe o nosso canal do Evangelho, essa live que vai ficar hospedada, porque vale muito a pena. A Paulinha trouxe conceitos fantásticos, a própria evolução que sofreu o conceito de saúde, até os dias atuais, com reflexões muito oportunas e práticas, algo que a gente pode colocar em nosso dia a dia de uma forma muito tranquila e, é claro, efetiva também. Então, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E nós vamos para um momento final, que é o momento da meditação, viu, Paulinha? E aí eu peço que, se você se sentir à vontade, mas é claro que você vai se sentir à vontade, né? A gente sabe disso, né? Nós somos super democráticos, eu tenho certeza que você vai ficar, né? E para nos acompanhar nessa meditação, porque uma mente a mais soma-se nesse grande ecossistema mental, né? Para o bem, para uma boa vibração, uma vibração de saúde, de boas energias, ok? Vamos fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos, da forma como nos sentimos mais confortáveis. E vamos, nesse instante, respirar calma e tranquilamente, inspirando pelas narinas e expirando pelos lábios entreabertos, imaginando um jato de luz a nos invadir, na cor verde, e esse jato vai nos tranquilizando, vai nos clarificando a consciência, pacificando os nossos corações, tornando-nos mais serenos. E esta luz peregrina vai também se irradiando, atingindo os cômodos de nossa casa, aqueles que aí se encontrem porventura, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país.
o nosso continente, o nosso planeta, reverberando, irradiando-se também para o universo. Somos seres interdimensionais, espírito e corpo, que numa perfeita